Hoje eu vou falar de 3 fundos imobiliários que estão baratos nesse momento. Lembrando que esse vídeo ele não é um vídeo de recomendação, mas a gente vai fazer algumas análises aqui para você aprender como se faz, aprender o que você tem que ver, quais são os detalhes e conversar um pouquinho sobre diferentes tipos de fundos imobiliários. Eu separei aqui 3 fundos que são de base 10, né? Ou seja, custam ali em torno de R$ 10, um pouco menos ou um pouco mais. São 3 fundos de tijolo. Eu particularmente tenho preferência por esse tipo de fundo. Acredito que seja um tipo de fundo que é mais fácil da gente entender como funciona, de onde vem a renda dele. O primeiro fundo que eu vou falar aqui então é o GARI 11. Ele é um FI de tijolo, como eu já disse, e de segmento híbrido, ou seja, ele investe em mais de um tipo de segmento de imóveis. Então ali a gente vai ter renda urbana, a gente vai ter logística, entre outros. É um fundo que está sendo negociado atualmente em torno de R$ 8,32 por cota, sendo que isso representa um PVP, preço pelo valor patrimonial de cerca de 0,88, ou seja, a cada R$ 1 de patrimônio que esse fundo tem, ele está sendo negociado a 88 centavos. Por isso que a gente pode considerar que ele está barato nesse momento. O dividend yield dele está em cerca de 12% e a vacância está de 0%. E essa vacância representa que dos imóveis que ele tem, boa parte do que ele consegue distribuir com esses imóveis ele já está distribuindo, destacando que ele tem, segundo o último relatório gerencial, 33 imóveis na carteira. No último mês ele pagou 8 centavos por cota, e aqui eu aproveito para destacar uma característica que eu acho importante nos fundos de tijolo. Eu acho importante que eles sejam multi-inquilinos e multipropriedades, tá? O que quer dizer isso? Que ele tenha múltiplos inquilinos que alugam seus imóveis, que ele tenha várias propriedades na carteira. Isso para minimizar o risco de um impacto muito grande no caso da vacância de algum imóvel ali que represente boa parte ali da carteira, e que um inquilino só não tenha um impacto tão grande na carteira toda. O segundo fundo que eu vou falar aqui é o GGRC 11, é um fundo majoritariamente de logística e indústria. Ele está sendo negociado a R$ 10,12 segundo o último fechamento. Tem um dividend yield de 11,9 e uma vacância muito baixa também, próxima a 0%. E até por isso ele está entregando, né, esse dividend yield atrativo. O preço de R$ 10,12 que ele foi negociado representa 0,91 no PVP, que demonstra que ele também está barato quando comparado ao patrimônio que ele tem. Ele também é um fundo multipropriedades e multi-inquilinos. Segundo o último relatório emitido, eles têm 41 inquilinos e 36 propriedades. O terceiro fundo que eu vou falar aqui também é um fundo de tijolo do segmento de shopping, que é o CPSH11. Ele está sendo negociado a R$ 10,04 no dia de hoje, representando um PVP de 0,87 e com um dividend yield de 13,15. A vacância dele também está extremamente baixa, com 2,9% de vacância, e ele possui 7 ativos em carteira, entre eles o Iguatemi, Alphaville, o Midway Mall e o Parque Dom Pedro. Então esses são os 3 fundos que valem a pena serem estudados. É claro que tem outras características que também são importantes e que vale a pena aprofundar, mas eu trouxe aqui alguns dados para vocês entenderem aí quais são as informações que vocês têm que ver, como em uma primeira análise cada uma dessas informações se encaixam, para vocês aprofundarem um pouco o estudo de vocês. Como eu disse anteriormente, os fundos de tijolo, na minha opinião, são os fundos mais fáceis de se entender e de se começar a estudar, por isso que eu trouxe eles aqui nesse momento no canal. Vale muito a pena vocês entrarem no site de cada um desses fundos e de outros fundos também, para começar a se familiarizar ali com os relatórios gerenciais, identificar os dados que você pode comparar entre um fundo e outro. Isso vai facilitar bastante a sua análise no momento em que você tiver que fazer o seu aporte mensal. Outra coisa que eu acho importante mencionar nesse momento é que os juros ainda está muito alto. As ações no começo do ano até agora já teve uma boa alta, agora com essas notícias recentes ela deu uma baixada, mas ainda assim, perto do que estava no começo do ano, ela está num nível elevado. E eu não vi os fundos imobiliários responderem da mesma forma, o que indica um potencial no caso de uma diminuição na taxa de juros. É claro que essa baixa na taxa de juros pode demorar a ocorrer, ainda mais com as notícias recentes da guerra, da situação política do ano eleitoral, mas é nesses momentos que a gente consegue achar algumas oportunidades interessantes. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!